gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de mistérios aqui no canal. Eu quero agradecer vocês pela boa recepção que teve o vídeo de domingo passado. E então eu peço que vocês já de cara deixem um like neste vídeo e um comentário, mesmo que seja "Oi Lu, estou aqui", porque isso me ajuda muito e ajuda o algoritmo do YouTube a entender que este tipo de conteúdo não conflita com os demais conteúdos do meu canal. Hoje nós vamos especular acerca do que aconteceu com Jimmy Hoffa, como foi que ele morreu e por quê. Esse vídeo também foi um pedido de um dos inscritos nos comentários aqui. Então, se vocês querem que eu conte alguma determinada história, já deixem também os pedidos de vocês aqui. Jimmy Hoffa se chamava James Ridley Hoffa. Ele nasceu na cidade de Brasil, no estado de Indiana, no dia 14 de fevereiro de 1913. E desapareceu no dia 30 de julho de 1975. Então, uma das teorias seria que Jimmy Hoffa não foi assassinado, e sim ele teria fugido aqui para o Brasil. Por quê? Porque ele nasceu na cidade Brasil, né? Já descarto essa possibilidade. Porque ele não tinha desejo de fugir. Vocês vão ver aqui durante o vídeo. Mas tipo assim, ele nasceu na cidade Brasil, então ele fugiu para o Brasil, né? Então eu já descarto essa possibilidade, mas deixo para vocês aí durante o vídeo tomarem aí as conclusões de vocês. Jimmy Hoffa trabalhou com sindicatos desde muito jovem, e quando ele desapareceu no dia 30 de julho de 75, ele estava com 62 anos de idade e foi nesse lugar aqui de Michigan, que eu não vou poder pronunciar. Jimmy Hoffa foi o mais poderoso e mais polêmico sindicalista da história dos Estados Unidos. Ele também foi considerado tão famoso quanto Elvis e Beatles, o segundo homem mais influente nos Estados Unidos no início da década de 60, ficando atrás apenas do presidente John Kennedy. Gente, aí já começa a acender um monte de luzinha, porque já tem um vídeo sobre a morte de John Kennedy, eu vou deixar a playlist de lendas e teorias aqui no card, e tem muita história mal contada ali na morte de Kennedy. Outra pessoa que era envolvida com o Kennedy, que morreu de uma forma assim, tem coisa mal contada aí, foi Marilyn Monroe. E agora o Jimmy Hoffa, que era o segundo mais influente, estava ali cabeça com o presidente Kennedy, simplesmente evapora da face da terra e ninguém sabe o que aconteceu com esse homem. Incrível como esse povo aí que de alguma forma tinha alguma conexão, todos tiveram um final inexplicável, uma coisa ali meio encoberta, é muito estranho. O desaparecimento e morte de Jimmy Hoffa é um mistério desde 1975 e desde então polícia e FBI investigam, mas não tem uma versão oficial do que teria acontecido com ele. Foi tema de livros, de filmes. O mais recente, acredito eu, seja O Irlandês, de 2019, que conta uma das versões de o que teria acontecido com Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa é o Al Pacino e eu não sei dizer o nome, esse cara aqui seria o assassino, interpretado por De Niro. Bem, e por que alguém teria interesse na morte dele, ou ele teria interesse em desaparecer? Eu acho que teria sido prudente da parte dele desaparecer, mas vocês vão ver que ele não queria largar o osso. Ele era muito influente na política, e porque teria um interesse na morte dele. Jimmy Hoffa é de uma família alemã e irlandesa, e em 1924 a mãe dele se muda lá da cidade de Brasil, Indiana, para a cidade de Detroit, onde ele passou a maior parte da vida dele. Aos 14 anos ele abandona a escola e começa a trabalhar em um supermercado. E ali as condições de trabalho realmente eram meio difíceis, assim, muitas horas de trabalho, salário baixo, muito trabalho pesado, e então ele começou a se envolver na luta dos direitos dos trabalhadores e reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, e ali ele já foi ganhando uma certa fama, uma certa relevância, até que ele foi chamado para um sindicato, não sei pronunciar, gente, esse é o nome, que é o sindicato dos caminhoneiros. Só que ele não era caminhoneiro, ele nunca foi caminhoneiro, e mesmo assim ele chegou à presidência desse sindicato. Esse nome aqui que eu não sei pronunciar é da Irmandade Internacional dos Caminhoneiros, mas mundialmente conhecido por esse nome, Teamsters, eu não sei, não vou nem tentar, melhor não tentar. Em 1932,
o sindicato tinha em torno de 75 mil associados e com o trabalho incansável do Jimmy Hoffa, esse número chegou a 1,5 milhão, fazendo desse um dos maiores, se não me engano, o maior sindicato na época. Então o cara tinha realmente muita influência. Na liderança do sindicato foi que ele começou a fazer ali um negócio seguinte: ele usava o poder e a influência dele no sindicato para favorecer a máfia, ao mesmo tempo que ele usava as conexões dele com a máfia para aumentar o seu próprio poder. Olha o perigo. E aí a conexão dele com a máfia também foi crescendo, se expandindo. Através do advogado dele, Bill Bufalino, ele teve conexões, acesso à família mafiosa Bufalino da Pensilvânia, que tinham também conexões com grandes famílias mafiosas de Nova York. Então o cara assim tinha uma rede. Com o crescimento vertiginoso do sindicato, também cresciam as ações contra o Hoffa. Tanto que a associação ali dos sindicatos, está aqui a sigla, anulou a filiação do sindicato dos caminhoneiros, a menos que eles se desligassem de Hoffa. Uma exigência que não foi aceita pelos caminhoneiros, que seguiram reelegendo Jimmy Hoffa à presidência do sindicato. Em 1961, o procurador-geral dos Estados Unidos, Robert Kennedy, inicia uma batalha contra as famílias mafiosas. Ele queria varrer a máfia da face dos Estados Unidos e então ele chega até Jimmy Hoffa. Ele foi considerado o alvo, um dos alvos principais do governo americano, até que em 64 ele é finalmente... A gente desculpa os barulhos. Jimmy Hoffa se tornou então um dos principais alvos do governo dos Estados Unidos e em 1964 ele é condenado por fraude e tentativa de suborno de um jurado e então ele é preso. Ainda assim, ele não renunciou à presidência do sindicato, deixando ele no comando de um amigo que se chamava Frank Fitzsimons, que também era, além de amigo, seu braço direito. Ele foi sentenciado a 13 anos de prisão, mas em 1971 ele renunciou à presidência do sindicato e isso fazia parte de um acordo para ele receber perdão. O presidente Nixon trabalhou aí na soltura de Jimmy Hoffa. Mas ele só foi assim cumprir tabela essa renúncia dele, porque ele realmente nunca desistiu do sindicato. Ele tinha intenções de voltar à presidência, ao comando do sindicato, mas quem estava lá era o amigo dele, o Frank, que começou a se distanciar, já não queria mais, não ia ceder o lugar novamente para ele. Parte desse acordo que ele fez com Nixon era que ele ficasse longe dos sindicatos até 1980. Mas assim que ele saiu da cadeia, ele já começou... Gente, é muita barulheira, me perdoem. Durante a semana, as crianças do colégio, no final de semana, tende a ser mais tranquilo, infelizmente não é o caso hoje. Assim que ele saiu da cadeia, ele já começou a tentar recuperar o seu posto e a sua influência nos sindicatos, principalmente ali no sindicato onde ele foi presidente, né, dos caminhoneiros. Agora eu vou especular aqui. Ele era tão famoso quanto Elvis e Beatles, então assim, ele não era uma pessoa que se passava despercebido, ele chamava muita atenção pra ele, e tipo assim, o pessoal da máfia não quer chamar atenção, fato. Ele insistia em voltar para o sindicato, tinha lá o Frank que não queria entregar o sindicato para ele, tinha a máfia que não queria atrair atenção para ele, tinha essa ligação da máfia com os sindicatos, principalmente com esse sindicato dos caminhoneiros, havia ali uma espécie de cooperação ou de boa vizinhança. Acontece que tinha realmente ali algo acontecendo, então a máfia meio que podia dizer, olha, não põe aí esse cara com um letreiro de neon na cabeça, né? Pô, vou colocar ele aí na presidência é garantia de vamos ser investigados, vamos ser observados. Outra questão que eu acho que pode ter contribuído para essa conquista de inimigos e de quererem ele fora dos sindicatos é que ele fez um acordo para sair da cadeia. E o que envolvia esse acordo? Não sabemos. Uma das questões era não voltar à presidência de sindicatos, mas ele pode ter entregado algumas pessoas ou ter prometido entregar. A máfia sabia que ele tinha conhecimento de muita coisa, de como funcionavam ali os esquemas, as maracutaias. Era negócio para a máfia se livrar de Jimmy Hoffa. Teria sido mais negócio para o Jimmy ter se afastado, até mesmo fugido para o Brasil, dado um tempo, mas ele estava ali naquela sanha de recuperar o poder, recuperar a influência. Rolava muito dinheiro, com certeza,
E então, no dia 30 de julho de 1975, foi uma dessas tentativas dele de se inserir novamente nesse meio, e ele tinha um encontro com dois mafiosos, dois Antonis. Anthony Provenzano e Anthony Giacolone. Eu não estou pronunciando bem, mas eu estou deixando todos os nomes aí. Acontece que ele não se encontrou com esses dois Anthonys. Às 14h20, mais ou menos, ele telefona para a esposa, e aqui tem um ponto bem interessante. Em alguns lugares que eu fiz a pesquisa, dizia que ele ligou para a esposa muito nervoso. Em outros, dizia que ele ligou para a esposa muito irritado. E tem uma grande diferença nessas duas palavras. Porque se ele ligou para a esposa muito nervoso, dizendo eles não apareceram, ele estava nervoso, sabendo, putz, não apareceram, alguma M vai acontecer. Agora, se ele ligou muito irritado, putz, aqueles dois não apareceram, caramba, ele estava irritado, mas não desconfiando do que estava para acontecer. Ele foi visto pela última vez às 2h30 por um entregador que viu ele dentro de um carro, e então Jimmy Hoffa desapareceu. O seu desaparecimento foi investigado, muito investigado, pela polícia, pelo FBI, mas não se encontrou o seu corpo, não se descobriu o que foi feito com ele. E agora vamos aí às versões, às lendas, às teorias sobre o que teria acontecido com Jimmy Hoffa. Uma é que ele fugiu para o Brasil. Eu acho que não, que ele não fugiu para parte alguma, porque ele estava ali insistindo em voltar para o sindicato. A segunda é do filme O Irlandês, que ele teria sido assassinado por esse cara aqui. Essa história saiu do relato dele no diário dele ali, de o que ele teria feito a Jimmy Hoffa. E assim, eu não acredito muito. Essa história já não é um consenso. Ele teria matado Jimmy Hoffa, amante da máfia, né, aos interesses da máfia, e entregado o corpo de Jimmy Hoffa a outros mafiosos que deram um fim. Mas, como eu disse, isso não é um consenso, e eu também tô achando que não é bem por aí. Outra teoria é de que o corpo de Jimmy Hoffa estaria ou no concreto ou sob o campo do estádio New York Giants, em Nova Jersey. E a polícia realmente investigou, fez algumas escavações, botou alguns sensores e nada foi encontrado. Jimmy Hoffa desapareceu no estacionamento desse restaurante aqui em Detroit, aonde ele teria ido para se encontrar com esses dois Anthonys mafiosos, que ao serem interrogados, claro, disseram que não, a gente não tinha encontro nenhum com ele, não tem nada a ver com essa história. E a última vez que ele foi visto foi dentro do carro dessa marca aqui, que ele foi visto por um entregador local. Esse carro, onde Jimmy Hoffa teria sido visto às 14h45 por aquele entregador, foi dirigido pelo seu amigo de longa data, gente, Charles O'Brien, que sempre negou estar envolvido no seu desaparecimento. Mas a família de Jimmy acreditava sim no envolvimento dele. Tanto que algumas mechas de cabelo foram encontradas neste carro, mas na época não havia o exame de DNA, então eles não puderam afirmar ser ou não de Jimmy Hoffa, então bater o martelo de que sim, ele esteve naquele carro ou não. Acontece que anos depois, quando surgiu o exame de DNA, essas amostras de cabelo foram submetidas ao exame e sim, bateu. Era de Jimmy Hoffa. Um dos fatos ali de eu não comprar muito a história do filme O Irlandês é que o Jimmy Hoffa teria sido assassinado por O Irlandês, que é o Sheeran, acho que é assim que se pronuncia, em uma casa em Detroit. E a polícia investigou, encontrou muitos rastros de sangue, mas depois, confrontando ali aquelas amostras, nenhuma era do grupo sanguíneo do Jimmy Hoffa. Então, pra mim, não bate. Essa outra teoria é muito doida, olha só. Ele teria sido assassinado com uma faca por um serial killer contratado pela máfia. A máfia já tem um monte de assassino, por que precisa contratar um serial killer? O Richard Kumusuke, eu não sei pronunciar, mas eu tô deixando os nomes aqui. E então colocado em um tonel, e esse tonel colocado dentro de um carro que teria sido enviado para o Japão, junto com outros carros que teriam sido vendidos como novos. Gente... E assim, e quando esse carro chegou lá no Japão, os japoneses abriram lá o carro, tinha um tonel com um corpo, e eles pensaram, nossa, esses ocidentais. Gente, por favor, né?
Em 2012, a polícia de Michigan escapou ali numa estrada, tirou camadas ali da estrada, porque teriam também recebido uma denúncia sobre o corpo de Jimmy Hoffa ter sido enterrado ali, mas depois veio outras informações de um homem que teria testemunhado alguém sendo morto e queimado ali, mas quando Jimmy Hoffa já era desaparecido, então descartaram como sendo ele, já que a teoria mais provável é de que ele foi morto no mesmo dia de seu desaparecimento. Tony Zanelli, que era um gangster muito conhecido nos anos 70, disse que o corpo de Jimmy Hoffa foi queimado nos campos do condado de Oakland, que é muito próximo ali do restaurante onde ele desapareceu. O que faz sentido, realmente, já mataram, já queimaram e papapá. Mas ao mesmo tempo que ele diz o que foi feito do corpo de Jimmy Hoffa, ele diz, mas eu não tenho nada a ver com isso aí não. Então como é que tu sabe, meu querido? Algumas semanas antes do desaparecimento de Jimmy Hoffa, desapareceram também milhões de um dos maiores fundos de pensão do sindicato ali dos caminhoneiros. Não tem como ser apenas coincidência. Esse cara irritou muita gente. Jimmy Hoffa foi então, 7 anos depois, dia 30/7/1982, declarado oficialmente morto, sem que ninguém saiba o que aconteceu, sem que a família tenha uma resposta de onde estão seus restos mortais. Uma teoria de que bate com o que eu acredito vem de Kenneth Walton, que foi chefe do FBI em Detroit. E ele disse que sim, o FBI chegou ao assassino de Jimmy Hoffa, sabe o que aconteceu com ele, mas nenhuma ação poderia ser iniciada contra o suspeito. Então, quando comecei essa pesquisa, eu até pensei o seguinte, que não tinham investigado para valer. Eu achava que o pensamento era assim, gente, nem investiga, porque isso aí todo mundo já sabe quem foi, e é uma pessoa intocável, vamos dizer assim. Mas, segundo esse Welton, na verdade não, realmente investigaram, e quando chegaram a pessoa autora ou mandante do crime, perceberam que era alguém que eles não poderiam mexer, então arquiva o caso e era isso. Fica o dito pelo não dito, faz de conta que ninguém sabe de nada. Acredito fortemente nessa possibilidade. E agora, em 2020, veio mais uma teoria que eu também acho que aí por aí tá o caminho. Frank Coppola era o dono de um aterro sanitário. Então, antes de morrer, ele contou para o filho que ele recebeu ali dinheiro e provavelmente uma intimidação da máfia para pôr o corpo de Jimmy Hoffa num tonel, lacrá-lo e então aterrá-lo. O corpo de Jimmy Hoffa estaria nesse aterro. Após a morte do pai, o filho veio, as autoridades, contou essa história e a polícia, os investigadores realmente foram lá no aterro, fizeram ali uma investigação. Não sei se a investigação continua em curso ou se eles já concluíram, mas não houve divulgação dos resultados para a imprensa. Agora me digam aí, vocês assistiram o filme O Irlandês? Eu não assisti. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Eu acho aí que nesse mundo de política, influência, realmente rola muita coisa, muitos interesses financeiros. E assim, a meu ver, aquele amigo dele que estaria dirigindo o carro aonde ele teria sido visto, o Richard O'Brien, tem sim coisa aí, está envolvido, estava amando de alguém. E eu acho que o FBI sabe quem foi, amando de quem, e deixou aí o dito pelo não dito. Por quê? Anos depois, fizeram o exame de DNA lá no carro, viram que os fios de cabelos eram de Hoffa, e por que não foram atrás do tal O'Brien? Eu não sei se ele estava vivo, mas por que não seguiram a partir daí? Ah, era mesmo o cabelo dele e pronto? Eu acho que eles já sabem, eles já chegaram a uma conclusão e por algum motivo, seja por política, pelas pessoas envolvidas, não era negócio levar adiante, trazer a público os envolvidos, o conhecimento dos envolvidos no desaparecimento e morte de Jimmy Hoffa. Acho também que aquele aterro sanitário pode ter sido o destino de Jimmy Hoffa, até porque eles foram lá e mais uma vez parece que a coisa não progride. Fica, e param de falar e não tem mais resultado. Então,
Richard O'Brien, o aterro, as mortes que aconteceram naquela época, Kennedy, Marilyn e outras pessoas, tudo de alguma forma pessoas relacionadas e todas envolvendo mistério. Alguma coisa errada não está certa e alguma coisa escondida não deve ser trazida à tona, é o que eu acho disso tudo. Agora eu espero aqui nos comentários as sugestões para próximos vídeos e o que vocês acham disso tudo. Qual a teoria de vocês sobre o final de Jimmy Hoffa? Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo.